Então deixa eu começar aqui a abertura. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui, finalmente inaugurando, estreando o nosso estúdio do Pod Top, como eu tinha anunciado anteriormente, e com a presença hoje do Heron, professor Heron, que também tem um canal no YouTube. Já ele vai estar divulgando esse canal dele. E seja bem-vindo, Heron, para o nosso Pod Top, e faça aí uma breve apresentação sua e tal. Fique à vontade. Então, gente, muito obrigado, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou professor aqui do Visconde de Quissamã, certo? Já tenho aí um tempinho já na estrada, tenho mais ou menos 16 anos na estrada como professor, e há 2 anos e meio mais ou menos, eu cheguei aqui em Quissamã em 2020, um pouquinho antes da pandemia, logo depois entrou a pandemia, e a gente está aqui no nosso trabalho, dou aula de história aqui, mas também eu tenho habilitação para dar aula de outras matérias. Eu acabo trabalhando também com geografia e filosofia aqui na escola, no município de modo geral, porque eu não dou aula só também no Visconde. Aqui eu também estou dando aula no Barão, no Colégio Barão de Quissamã. Heron, uma coisa que me chamou a atenção foi durante a pandemia, eu fuçando os grupos de aluno ali, vi uma aula que você postou e conheci o canal. Então, um material muito bom. Divulga aí o seu canal para que outros professores que estejam assistindo possam observar, tá? E se você tinha esse canal antes da pandemia, conta um pouquinho essa história do seu canal, Heron Educador, não é isso? Heron Educador. Então, assim, pedir, cara, para um professor de história contar a história, cara, a gente começa a contar assim, não para mais. Isso. É um negócio assim mais amplo, Geralmente, é uma brincadeira que faz com professores, com historiadores de modo geral. Você faz uma pergunta, o cara volta um pouco no tempo, e volta lá na antiguidade e tudo mais para falar sobre. Mas mais ou menos o seguinte, eu tenho um canal, Heron Educador, e a história desse canal aí, ela é basicamente, eu já estava bastante tempo como professor. Decidi entrar para a direção da escola e fiquei um tempo na direção. Quando eu saí da direção da escola, era diretora adjunto, e aí eu pensei o seguinte, eu falei, olha, eu preciso me reformular como professor. Então, eu fiquei um tempo, eu nunca cheguei a ficar totalmente afastado da função de professor, eu sempre dei aula. Certo. Desde quando eu comecei, me formei, e quando comecei a trabalhar mesmo, porque eu me formei e demorei um pouquinho para começar a trabalhar, mas desde quando eu comecei a trabalhar, eu não passei tempo nenhum sem dar aula. E aí, como eu estava muito envolvido com a direção, eu acabava meio que deixando de segundo plano as minhas aulas. E aí eu falei assim, bom, agora que eu vou voltar a exercer a profissão só de professor, isso foi em 2018, finalzinho do ano de 2018, eu terminei, saí da direção em 2018, finalzinho do ano de 2018, eu tinha isso na cabeça, vou fazer um canal no YouTube. Eu montei o canal no YouTube, só que a princípio eu não montei vídeo. Aí o que eu pensei? Quando eu começasse o ano de 2019, eu ia fazendo a matéria, dando a matéria para os alunos em sala e depois gravava em casa. E a ideia que eu tinha era, se o aluno faltou a aula, ele podia ir lá no canal e assistir e ele teria o conteúdo. Então não havia possibilidade dele ficar sem o conteúdo. Então, perfeito. Basicamente essa a ideia. Só que aí passou um pouquinho, e eu ainda com a coisa na cabeça de falar assim, eu preciso dar uma reformulada e tudo. Pintou uma oportunidade, e essa é uma história. Você vê que as histórias, Ricardo, sempre vão se desdobrando uma coisa e outra. Fazendo o link, não perde o fio da meada não, fazendo o link, em 2019 eu tive a mesma ideia que você, aí eu montei um canal Área 7X só para aula, com a intenção exatamente igual. Mas tinha duas intenções. Era o aluno assistir, registrar aquilo ali pro aluno, só que eu levava a câmera para a sala de aula. Aí eu gravava, você até participou, de uma, isso. Também. Aí eu botava a aula, aí, quer dizer, infelizmente entrou a pandemia e bagunçou nossos planos todos. Mas aí eu cheguei a fazer algumas aulas assim, e o segundo motivo, além do aluno que perdeu, era pro meu filho assistir. Que eu tenho 2 crianças novinhas, meus filhos. Aí pensei, poxa, amanhã
eles vão poder ver o pai ainda novo, né, entre aspas, né, dando aula e como é que era a aula, entendeu? Então, mas beleza, aí você continua lá, você tava falando, você foi, montou e tal. Aí né, isso era no ano de 2019, aí montei o canal e tudo e comecei. Só que eu ainda fiquei na cabeça com esse negócio, falei, pô, ainda preciso fazer alguma coisa diferente, dar uma reformulada e tudo, eu preciso estudar mais. Sempre foi assim, eu sempre, desde quando eu comecei de fato a visualizar a educação na minha cabeça, lá no ensino médio, eu sempre gostei de estudar e fui gostando cada vez mais, fui estudando. Então, em 2019 eu estava com um foco muito grande assim, que eu preciso estudar. Eu preciso, o fato de eu reformular as aulas passava também pelo lance de eu estudar. Atualizar as coisas. Atualizar. Ainda mais a sua área, né? Que cada guerra é um país novo, é uma história nova. Muda tudo. E assim, uma característica também nossa de professor é que a gente sempre está dando aula para pessoas diferentes, para alunos diferentes. A gente... Quando fica muito tempo, né? Você fica 16 anos no primeiro ano, 16 anos no segundo, 16 anos no terceiro. Então, assim, é sempre os mesmos, a mesma idade. Então, você vai pegar sempre alunos de 16, 17 anos, sempre. Todos. Então, você vai vendo como a característica nossa social, de mídia, de tudo vai mudando. Então, de certa forma, a gente tem que estar atento, né? Antenado a tudo aquilo que os alunos estão produzindo, entendendo, consumindo. Correto. E, claro, nesse mundo, a gente vai precisar também estar inserido dentro das mídias, como YouTube, podcast, por aí vai, né? E aí eu montei lá o canal no YouTube, comecei a estudar para isso, vendo vídeos no YouTube também. Só que aí pintou uma oportunidade de um curso na CCERJ, né? A CCERJ é um órgão do governo do estado que faz muito curso para os professores. Tá? Correto. E aí abriu ali a possibilidade de alguns cursos. Um curso era sobre o YouTube, montar as mídias digitais e tudo mais, você montar ali uma estrutura. E eu fiz esse curso, mas como eu tinha tempo e tudo, eu falei, vou fazer um outro curso. E o outro curso era sobre o Google Sala de Aula. Caraca. Google Sala de Aula e a educação online, né? E aí, como eu disse, cara, as minhas histórias vão se desenrolando outras em outras. Não, mas perfeito. Aí eu lembro que eu cheguei para uns amigos meus lá da escola, eu trabalhava em outra escola nessa época, eu trabalhava lá em Teresópolis, né? No CIA José Francisco Lippe. Eu lembro que eu cheguei para os colegas, para uns amigos, e falei assim, gente, vamos fazer o curso e tudo, tem um curso lá bacana e tudo, Google Sala de Aula. Falei, e eu lembro que teve um colega que virou pra mim e falou assim, a gente não vai usar isso. Pra quê, cara? Vamos fazer esse negócio, a gente nunca vai usar isso. Eu falei, tá bom, eu vou fazer o curso. Aí, fiz o curso. E aí, no caso do curso lá do YouTube, começou a ter uma série de coisas que os professores pediam. Então, você vai fazer um vídeo, você vai divulgar esse vídeo na sala de aula, depois a gente ia lá e escrevia no curso, né? Escrevia qual foi o impacto que isso gerou, e aí cada colega escrevia o seu impacto, cada um via o vídeo do outro, aí a gente discutia, debatia o que funcionava, o que não funcionava, e assim a gente foi montando uma construção coletiva e a mesma coisa do Google Sala de Aula. Só que aí, o que acontece? Assim, o ano de 2019 foi um ano assim, para mim, que teve esse aspecto bacana e tudo. Só que foi um ano que eu comecei a refletir uma série de coisas. Eu não estava tão feliz com a cidade onde eu morava. E eu já estava pensando, junto com a minha família e tudo, na possibilidade de ir para outra cidade. Só que assim, não tinha um caminho, não tinha nada. A gente estava pensando. E aí eu tem uma prima da minha esposa que mora aqui. Ela falou com a gente, por que você não vem aqui no final de semana visitar para ver como é que é e tudo, não sei o quê. E eu já tinha mais ou menos a coisa morei durante um tempo da minha infância numa cidade muito pequena. Deixa eu só atualizar a galera que está em casa, que aqui quando ele fala é a cidade de Quissamã, interior do Rio de Janeiro, uma coisa linda, linda. Olha aí, dá um Google aí quando acabar o podcast, visita ali.
Depois, de repente, eu até faço uma montagem aí, coloco algumas imagens para vocês verem essa cidade. E esse podcast é o primeiro podcast da cidade de Quissamã. Então esse vai ser o nosso slogan, entendeu? Vai ser o primeiro podcast dessa cidade. Fazer um comercial de Quissamã. Exatamente, o comercial e valorizar a prata da casa. Sempre que possível trazer um convidado também de fora. Tá? Então vocês vão ter bastante novidade aí. Tudo bem, você estava lá pensando, refletindo em mudar de ares, né? Mudar de ares e tudo. Tem uma coisa aqui que Quissamã também é bacana, para quem não conhecer. É uma cidade praiana, né? A gente tem a praia aqui perto, então isso já dá um outro ar. Mas antes de ir pra praia, faz o seguro de vida, né? Porque é um mar revolto, né? Pra criança tem uma piscina, mas pra adulto o negócio ali é... Tem as lagoas. Quando eu vim pra cá, eu fui lá na Lagoa da Garça. Aquilo ali, assim, é uma coisa espetacular. E aí na Lagoa dá pra criança. Enquanto ele estiver falando aqui, vocês em casa vão estar assistindo algumas fotos aí da Praia de João Francisco, da Lagoa da Garça. Espetacular. E aí... Falei, pô, vou pra lá e tudo. Assim, o canal também, ele cresceu, mas não cresceu do jeito que eu imaginei que ele ia crescer. E aí fiz o processo de mudança todo e falei assim, vou largar isso pra lá, vou pra outros áreas, vou fazer outras coisas e tudo. E larguei o canal pra lá. Aí vim pra cá em 2020, comecei a trabalhar, peguei trocentas mil turmas pra trabalhar. Não tinha tempo pro canal, larguei tudo pra lá e comecei a dar aula. E aí veio a pandemia. Aí você foi obrigado a usar o canal, usar o... Veio a pandemia, eu falei, pô, não tem outro jeito, eu tenho que voltar pro canal. Eu lembrei até agora do primeiro vídeo que eu assisti seu, foi da Perestroika, não foi? Você botou o fundo, a música russa, rapaz, chegava a arrepiar, gente. Aí contando muito bacana. E assim, falei, pô, tem que voltar ao canal. Aí nessa que eu voltei o canal e tudo. A princípio voltei meio que de má vontade e tudo, botei os vídeos mais ou menos. Aí depois falei, pô, já que tá na pandemia, aí... Porque assim, também no começo da pandemia, todo mundo assim, que tá aqui assim, vai lembrar, a gente não sabia que ia ser tanto tempo. Então, a minha percepção foi, não sei como é que foi a sua, mas a minha percepção foi assim, eles anteciparam as férias do governo do estado, eu falei assim, cara, pô, antecipou as férias do governo do estado, depois eu vou ter que uma montoeira de tudo. Trabalhar no verão. Vou ter que ficar lá no verão, que droga, daqui a um mês isso vai passar, e eu vou estar, e não passou, e ficou. E aí, conforme a pandemia foi se intensificando, eu fui estudando mais a parte da comunicação e tudo. E aí, nisso, tinha um amigo meu da faculdade também, que ele o cara meio que faz tudo, né? Que é o Cristiano. E assim, aí ele pegou, falou comigo, pô, eu tenho algumas ideias e tudo, e a gente começou a desenvolver o canal, a parte de iluminação e tudo. Ele me ajudou muito em desenvolver essas ideias no canal, e a gente tá aí até hoje, né? Cara, que legal, ó, vai ficar no link, a gente vai dar um destaque você pode olhar aí no link na descrição, vai estar o endereço do canal do Heron, tá? E vale a pena ali, e com relação à questão da visibilidade, que a gente sabe que hoje a internet ela tem conteúdos muito bons, mas infelizmente, né, a pessoa quando vai acessar a internet, muitas vezes ela quer distrair de algum problema e ela acaba optando por coisas que não vão agregar nada. Tá? Então a gente vai estar fazendo todo o esforço para esse podcast, por exemplo, trazer coisas que vão edificar, que você vai poder assistir com a família, que você vai ter alguma coisa que vai te ajudar. Tá? E com relação ao trabalho que o Heron faz, quando você assistiu o vídeo, imagina o seguinte, que a pessoa se dedicou, pegou um livro, os vídeos que ele coloca de 2 minutos, 2 minutos e meio, e faz um resumo de quase que 20 anos de história, 30 anos de história, naqueles 2 minutos. Então, não foi uma coisa que ele pegou pronta, ele teve que pegar um livro, né, estudar. Aí você vai para a questão do cenário, igual a gente chegou aqui para montar, aí você vai, testa uma luz, não fica legal, você faz uma outra luz, grava, aí você começa a gravar. A gente que é o pai da criança, né? Aí você fala, caraca, não ficou bom. Aí você volta, grava de novo. Então, eu tenho até um vídeo no canal que eu falo pra galera. Eu comecei a gravar de dia, terminei à noite. E é uma coisinha de 5 minutos, que você vai e volta, tentando deixar o melhor conteúdo pro telespectador. Eu tenho até, falando nisso, cara, eu tenho alguns erros de gravação que eu tenho lá. Outro dia eu tava vendo também, assim, e são coisas...
Um dos erros foi o seguinte, por conta de todas as nossas, né, complicações, né, eu também tenho dois filhos, muitas das coisas que eu estava gravando, eu gravava depois que as crianças iam dormir. Aí a criança ia dormir, dava um silêncio e tudo para gravar. A gravação é no celular e tudo. E aí, uma vez eu estava gravando, passa um bêbado na rua, gritando. Aí eu parei, sei tudo. Aí você tem esse áudio? Tem. Não, tem um vídeo gravado. Aí tem o áudio do cara gritando. Aí eu parei assim, fiquei. Aí daqui a pouco abre a porta, a minha esposa rindo, se escangalhando de rir. Eu sei que você tá aí. Olha o cara lá rindo. Putz, fazer o quê? E sem contar aquelas outras coisas, né? Que acontece quando você tá gravando, acontece muita coisa, tipo assim, você vai, grava, ficou maneiro pra caramba, você vai ver, teve algum erro no celular, ou encheu a memória, acabou a bateria, putz, você perdeu tudo, você tem que gravar tudo de novo, todo o conteúdo. E sobre o conteúdo especificamente, Ricardo, tem uma coisa assim que a mim me preocupa bastante. Sim. E eu acho que também é uma coisa interessante da gente refletir para os espectadores aí do PodTop também, é sobre quem que está fazendo o conteúdo, produzindo o conteúdo, com qual intenção que está produzindo o conteúdo. A minha área, assim, o meu canal, basicamente, falando aí uma coisa do meu canal ele tem talvez assim 80% de conteúdos que são de história e uns 20% de conteúdos de filosofia. Né? Então você tem aulas de filosofia lá no meu canal também. E falando especificamente de história, o que acontece? Existe muito revisionismo histórico. Existe muita gente com outras intenções de tentar reexplicar o passado para atender a um direcionamento, ou um direcionamento político, ou um direcionamento de interesse próprio de determinados grupos. Então, assim, é muito interessante que por trás também de toda a pesquisa que a gente faz, tem todo o âmbito acadêmico. Você tenta filtrar, né, esse tipo de informação, não é isso? E assim, aquilo que eu apresento dentro do meu canal é tudo dentro da academia, tudo base em estudo acadêmico e tudo mais. Não é só uma lembrança, não é só um aspecto daquilo que eu acho que foi a história e tudo mais. Então essa é uma preocupação que eu acho que deveria ser de todos. Quem que está contando esse determinado fato? Qual a intenção dele estar... Então, qual estudo que ele tem para falar sobre isso? Então eu acho que isso é importante. Obviamente, não só dentro da história, em qualquer ambiente, por que a pessoa está falando e qual é a intenção? Então, assim, por exemplo, às vezes, vou usar um outro exemplo. Você está falando sobre algum medicamento, alguma coisa. Certo. Quem é a pessoa que está falando aquilo ali? Ela está falando porque ela tomou o medicamento, ela fez aquele exercício físico, para que a gente vá para uma área mais próxima da realidade. O sujeito vai lá e mostra que faz o exercício físico e vai perder barriga. Eu vou, pô, mas quem é esse cara? Porque assim, dependendo do exercício que tu vai fazer errado, tu vai ter um problema na coluna, tu vai perder barriga e vai ter um problema na coluna. Correto. Então assim, esse tipo de coisa que eu acho que é importante a gente também pensar, porque de certa forma as mídias são um espaço aberto para qualquer pessoa. E aí, às vezes, entram pessoas que não têm aquele conhecimento ou a base acadêmica para falar de determinadas coisas. Perfeito. Não, e vocês podem lá conferir que... até comentei ontem, né, com o Heron. Falei, poxa, Heron, sobre essa... Eu já falo... Né, eu trabalho com conteúdo de física. Mas eu tento, para poder trair o aluno, pegar um pouco, né, do como é que chegou naquela pessoa, quem foi aquela pessoa... E eu tô vendo que eu sou meio, como é que se diz, um talento para a história, né? É uma coisa a se pensar. Mas eu tento puxar o passado, né? Ontem, por exemplo, a gente estava querendo falar sobre câmera fotográfica. Aí eu fui lá no Egito, né? Puxar lá quando Arquimedes mediu lá a altura da pirâmide, usando a sombra. Então a gente vem lá atrás para o aluno ficar rico com informação. A gente comentando algumas coisas, eu falando, né, sobre os americanos, né, você postou um vídeo sobre a origem americana, e uma dúvida, quer dizer, uma informação que eu, de repente, passava errado para o aluno,
E o Heron me alertou, falou, não, aconteceu assim o processo, né? Não vou dar spoiler pra galera ir lá no canal assistir. A colonização tá? da América Inglesa. Isso, e é importante você frisar isso, tá? Porque a gente tem que filtrar. É igual aquela história da manga com leite. Né? A pessoa pegou, tomar manga com leite é ruim, faz mal, mas a gente não viu a história por trás disso, né? Assim, acreditar não tem. Eu vejo assim. A história da manga com leite, você sabe qual foi a origem disso? De chupar manga e tomar leite ao mesmo tempo fazer mal? Eu já ouvi algo em torno de que era para os empregados não consumirem o leite que deveria ser vendido. Exatamente. A manga não é nativa do Brasil, ela veio da Ásia. Tá? E se adaptou muito bem ao clima nosso. Então os caras botavam a porção de pé de manga lá pé de manga, mangueiras, né? Na propriedade, servia à vontade, né, para os trabalhadores e falava, cuidado, não mistura manga com leite não que faz mal. Aí ficou isso, porque o leite era precioso para o fazendeiro, não a manga, ninguém vendia manga, mas o leite era vendido, fazia queijo e tal. Então, para ele não perder produto, ele vinha com essa história e ficou até hoje, né? Aí hoje em dia a pessoa brinca e tal, faz vídeo. Mas foi uma coisa, foi um erro que foi reproduzido. Então, esse é o cuidado que você está alertando as pessoas aí. A minha infância, assim, morei de 2 anos até os 15 em Sapucaia. Sapucaia é a terra da manga. Aí. Sapucaia é na divisa do estado de Minas com o estado do Rio, pertence ao estado do Rio, mas é na divisa. Divisa ali com o Rio Paraíba do Sul. E lá, por onde você passa, tem mangueira e manga de tudo quanto é tipo e tudo mais. A terra da manga lá em Sapucaia. Morei muito tempo. Chupei muita manga, claro. Né? Isso. E leite, tomou junto? Rapaz, tinha essa coisa. Então, aí o leite você não teve coragem, não. Ficava meio bolado. A avó, a mãe, todo mundo falava. O leite ficava meio bolado. Mas aí depois a gente desencanou. Aí tinha a gente fazia o sacolé de manga e batia com leite. Aí ficava então você já experimentou. A minha mãe todo dia me oferece, né, leite batido com manga. Eu fico assim, não, mãe, deixa pra próxima. Eu sempre pulo. Fica na imagem, nossa. Pois é. Mas, muito, muito bacana, tá? Outro motivo também que eu lhe trouxe, Heron, além de apresentar o canal, aqui na escola, né, no Colégio Estadual Visconde de Quissamã, você está trabalhando, né, com o novo ensino médio. Né, foi uma proposta nova agora que começou no estado do Rio agora em 2022. E a disciplina, né, que você está fazendo é o projeto de vida, correto? Projeto de vida. Aí eu queria que você passasse um pouco para os professores que estão também, a gente está aprendendo, tá, gente? Tudo que a gente está falando aqui não é lei, a gente está caminhando para que a gente dê ao aluno a melhor educação possível, tá? Que até conversando ontem com a diretora da escola, a gente estava falando que a gente reclama às vezes de alguma coisa com relação ao professor e tal, assim, nosso ambiente escolar. E a gente tem que botar na cabeça que hoje ser professor no Brasil é um sacerdócio. Né? É um sacerdócio, é uma coisa que você tem que fazer com muito amor, com muita paixão. Se você for ver pela recompensa, tu não faz, né? Então eu queria que você passasse aí para os colegas como é que foi essa experiência, se você já tinha algum material específico, material que você teve, as coisas que você pode dividir aqui e que a gente possa somar ali no processo de educação do aluno. Tá? Então, assim, Ricardo, o que acontece? Já vem se discutindo há muito tempo o novo ensino médio, que é a máxima que eu te falei do professor de história, que em vez de você faz uma pergunta específica, o cara te responde, o cara volta lá atrás. Isso, não é importante. E tudo. Então, tem isso. Então, assim, a gente já vem discutindo, debatendo sobre o novo ensino médio há muito tempo. Assim, a sociedade, de modo geral, o governo... Não sei se bate com a informação. Eu vi registro, começou em 2002 esse debate. Então... Você tem. Entendeu? Que já vinha já nas atas do Ministério da Educação, já era proposto desde 2002, já existia um debate, grupos já tentando mexer no ensino médio, mostrando essa dificuldade. E a ideia era você fazer uma consulta pública para que todo mundo opinasse sobre o que deveria ser. Então, já tem bastante tempo. Vai ter um determinado momento que foi lá em 2000 e
que eu lembro, acho que foi em 2013. Acho que foi em 2013. 2012 e 2013, agora eu não vou me recordar exatamente o ano, mas o governo federal, né, estabeleceu uma coisa chamada Pacto Nacional do Ensino Médio. Ah, então foi isso. Acho que eu tô confundindo a data. Acho que 2002 foi na ONU e 2012, isso, 12, 13, o governo federal. Foi algo assim, que eu lembro, esse eu lembro. Que é todo mundo que pegou, não é que foi pego de surpresa, mas que recebeu a notícia, achou que fosse em um mês, a pessoa resolveu mexer no ensino médio todo, como é que é isso, né? Então... E aí a ideia do Pacto Nacional do Ensino Médio, Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, era o nome completo do programa. Ele pensava a ideia de coisas que a gente poderia fazer para melhorar o ensino médio, coisas materiais dentro de sala de aula. E aí foi estabelecido um grupo, o governo do estado, saindo do governo federal, caindo para o governo do estado. O governo do estado do Rio fez um grupo de formadores e esses formadores iam repercutir dentro das escolas. E aí esse grupo de formadores teve um processo interno, seletivo e tudo mais. Eu fiz o processo interno, fui lá para fazer o curso foi na UF, inclusive, eu passei uma semana lá em Niterói, na UF fazendo o curso. Isso em que ano? Ai, cara, isso foi em 2012 ou 2013. Caraca, então tá vendo? Eu acho que foi 2012, cara. Assim, mas, acho que foi 2012, sim. Por aí, por aí. E aí eu fiquei uma semana lá, fiz o curso todo, e aí a gente tinha que reproduzir isso dentro de escolas. Aí a gente fez a reprodução dentro da escola, teve uma discussão, eu acho, conversando aqui com alguns colegas do Visconde Quissamã, teve algo esse tipo de discussão teve aqui também, né? E aí a gente começou a pensar. E uma coisa que me chamou a atenção lá na época foi o professor da faculdade, ele virou e falou assim pra gente, lá o professor da UF, né? Aí ele virou e falou assim, a gente estava conversando, teve uma hora, tipo, intervalo, aí o retorno do intervalo. Aí no retorno do intervalo, tava o professor, eu, uns outros 2 colegas, 2 representantes do governo do estado, e a gente conversando sobre educação e tudo. E aí o professor virou e falou assim, não, o problema maior que a gente enfrenta aqui na universidade é o aluno chegar do ensino médio sem os conteúdos necessários para fazer uma educação superior. Então, por isso, a gente tem que melhorar o ensino médio. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, é curioso, né? Porque os alunos que chegam no primeiro ano, eles chegam sem a capacidade, sem o conhecimento de estar no primeiro ano do ensino médio, né? E aí, durante muito tempo, eu achava que o problema era do ensino fundamental. Só que eu já dei aula para ensino fundamental também, inclusive para turmas de 6º ano. E quando chegava lá no 6º ano, a gente descobriu que os alunos não chegavam totalmente preparados no 6º ano para cursar o 6º ano. E aí seria o problema do Fundamental 1. E aí, o que eu quis demonstrar ali naquela fala? Que se a gente parar para ficar refletindo a natureza do problema, a gente vai ficar só no problema e nunca na solução. Né? Certo. E aí a gente tem que começar a buscar as soluções. É nisso de tentar buscar as soluções e tudo que se depara com esse novo ensino médio. Que tem uma série de situações que eu discordo, mas falando assim da prática mesmo da coisa. Como, por exemplo, o projeto de vida, que é o que você colocou. É uma coisa que, a princípio, quando eu olhei, assim, eu já dei aula de projeto de vida antes de ter um novo ensino médio, numa escola, num modelo de escola integral, que o governo do estado já vinha oferecendo há um tempo, isso lá em Teresópolis, e agora aqui, nesse novo ensino médio. E, a princípio, é uma dualidade, Ricardo, porque, a princípio, você acha que aquilo ali não está fazendo tanto sentido para os alunos. Certo. E, ao mesmo tempo, você vê que determinados alunos, aquilo ali é a grande chave de virada para eles. Né? Isso entra também num outro aspecto, numa outra dimensão assim, da gente visualizar a educação, que a educação, você fala, ensina agora uma coisa que o aluno só vai ter a capacidade, discernimento e tudo, às vezes muito tempo depois. Né? Isso que eu costumo conversar com eles, que a gente, como professor, a gente ensina a eles
mas assim, o resultado prático daquilo que a gente faz, muitas das vezes a gente não vê o retorno. Você já vai ver um aluno formado, e esse aluno formado já seguindo, tocando a vida dele e tudo mais, com uma série de conhecimentos que ele obteve lá atrás. Mas assim, aquilo que você falou naquele momento, às vezes vai demorar muito para ele entender, né? Eles não conseguem entender ali, né? E aí vem aquela ideia da palavra, né? Professor, que vem de professar, que é o mesmo radical lá de profeta, por exemplo. Caraca, que é aquele olha. que fala para o futuro. Então a nossa profissão é aquela que fala para o futuro. Por isso que às vezes a gente fica muito para baixo também, cara, porque assim, você fala, cara, ninguém tá prestando atenção em nada, cara, certo. ninguém negócio. E aí depois você, né, passa esse Não, esse aí momento, você encontra esse feliz 10 anos depois na rua, ele te abraça, chora e tudo. fala e tudo, assim, eu lembro de uma situação, a menina me encontrou, falou assim, professor, e tudo, quanto tempo, que não sei o que lá, menina, né, moça já. Aí eu falei, pô, beleza, tempo. Professor, eu posso te dar um abraço e tirar uma foto pra postar na rede social, só pra falar com as amigas que eu encontrei com você? Eu falei, tá, pode, tudo, não sei o que. Aí eu fui, tirei a foto, depois minha esposa, você tá igual celebridade, tirando foto com não sei o que. Então assim, tem esse tipo de coisa. O projeto de vida, eu acho que é muito, ele tem muito essa vibe, que você dentro de sala de aula tá ali falando, e às vezes você acha que, aquilo não tá fazendo sentido, mas de algum jeito faz sentido. Então, como você colocou pra gente conversar para os colegas que estão no projeto de vida, eu acho que isso é uma coisa importante lembrar, né, que às vezes vai demorar para o aluno para você colher o fruto, né? Você vai plantar hoje. E às vezes ele não vai conseguir sacar ali naquele momento que aquilo ali é uma coisa importante. E aí, como que eu tenho feito? Eu tenho buscado, assim, na medida do possível, trazer pessoas de determinadas áreas, inclusive você foi uma das pessoas que eu convidei para conversar com os alunos, e chamo as pessoas para virem falar sobre a profissão, quanto que ganha, o que que faz, o que que estudou na faculdade, parará. E aí nisso eu já trouxe lá para o Visconde uma enfermeira, um advogado, um agrônomo, né? Trouxe também uma assistente social e uma de educação física, uma professora de educação física, que fez uma fala também interessante da parte de treinamento, de lutas e tudo. E aí você vai tentando abrir o leque, né, para os alunos identificarem. Então, assim, é interessante pensar que, por exemplo, foi a enfermeira. Você vai ter ali 3, 4 alunos que querem enfermagem, que estão ali desesperados, prestando toda a atenção. E outros que estão nem aí, tudo, isso aqui. Só que aí a enfermeira vai e conta a história, a trajetória da vida dela e tudo, e de alguma forma isso vai pegando. Então, mesmo que o sujeito não queira fazer a enfermagem, só que a narrativa que ela faz, ela fez uma narrativa da vida dela que ela sempre foi planejando as coisas. Ou seja, ela fez um projeto de vida. Ela construiu um projeto de vida. Perfeito. Então, nisso é um elemento bacana da gente pensar, né? Então, as duas coisas assim, que eu vejo do projeto de vida, especificamente do novo ensino médio, é essa vibe da gente dar espaço, não ficar muito para baixo e achar que os alunos não estão prestando atenção ali, ou que aquilo ali não está influenciando, porque influencia e às vezes não influencia nesse momento, mas vai influenciar mais para frente, quando eles forem pensar. Olha, esse ano eu não consegui fazer isso ainda, né? Desde a pandemia eu não consegui fazer, mas às vezes eu vou na escola, preparo para passar um filme para eles. Aí eu aviso pra eles, vamos fechar a porta aqui, vamos encostar a janela, vocês ficam vigiando, do maior suspense, né, pra eles ficarem, dá um clima diferente. Vou deixar o som bem baixinho, que a censura desse filme é de 30 anos. Aí eles ficam assim, professor, vocês tudo menor de idade, 16, 17 anos, então vamos fechar a porta, para quando passar algum professor aqui, ninguém saber o que está acontecendo. Aí eles entram na parada e falam, quem for no banheiro vai, que depois eu vou lacrar a porta. Aí, não, professor, não vou no banheiro mais não. Aí fica todo mundo quietinho e tal, aí eu passo um filme de empreendedorismo. Tá entendendo? Mas por quê? Eu falo assim, vocês só vão dar valor a isso quando vocês estiverem com 30 anos, que agora não precisa, tem pai pagando conta. Tá entendendo? Você tá morando você tá confortável. Agora, a hora que der um estalo,
que você precisar, aí que você vai lembrar do conteúdo que foi dado em colégio, vai querer buscar. Eu tenho, às vezes, quanto aluno que passa para mim zap, fala, professor, aquela aula, ele tira ele tem a foto do quadro. Professor, o senhor deu essa aula aqui, falou sobre esse cara aqui, o senhor pode mandar de novo o link, onde está esse vídeo? Né? É muito bacana. Então, é o que você falou, a gente só vai colher isso lá na frente. E essa mudando um pouquinho o rumo da conversa também, mas depois a gente volta para o novo ensino médio sem problemas. Tem uma vibe interessante, cara, em ser professor, assim, que a gente é professor o tempo todo, cara. É uma coisa, assim, muito, muito louca, né? Claro que... É a história do sacerdócio, entendeu? É um sacerdócio. Assim, é claro que outras profissões certamente também, né? Até porque não dá pro cara ser médico só enquanto ele estiver no hospital. Positivo. Mas, assim... Tem algumas coisas algumas histórias assim que eu vou lembrando, que primeiro, assim, eu vejo, já aconteceu isso algumas vezes. Por exemplo, eu tô em algum lugar, vendo uma palestra sobre alguma coisa, passa um vídeo, aí eu olho o vídeo e falo assim, pô, esse vídeo aí dá pra uma aula, dá pra montar uma aula, e dá pra montar uma aula que eu vou falar desse assunto e tudo mais. Aí eu vou lá no celular, anoto algumas coisas e tudo. Aí eu tenho várias notas de várias coisas. Uma música. Pô, essa música aqui, se eu colocar nesse contexto e tudo, que não sei o quê, eu vou falar sobre isso. E assim, é um momento, todo momento. E eu lembro de uma história interessante sobre professor, mas assim, não tem necessariamente a ver na minha atuação em sala de aula. Porque eu me formei, né? Concluí. E a gente concluiu na mesma universidade. Exatamente. Por acaso, né, a gente se encontrou. Eu sou formado, a primeira formação na Universidade Rural do Rio de Janeiro, como engenheiro agrônomo. E o Heron fez história na mesma universidade. Quando eu estava saindo, ele estava chegando. Entrei em 2001. Então, eu saí em 99. Pouquinho de diferença. Pois é, então já viu que eu sou mais velho na parada, né? Inclusive, em todos os lugares que eu passei, encontrei algum ruralino. Ruralino é que a gente chama quem estuda na rural. Quem for ruralino também, manda um salve aí dentro do vídeo, aí marca aí se você estudou e qual curso você estudou lá na rural. Opa, que bacana. Sempre tem um ruralino, sempre tem alguém. E aí o que acontece? Eu me formei lá, outra característica da rural, que provavelmente você pegou também, eu estudei 4 anos na rural e peguei 4 greves, né? Isso. Então assim, era para eu me formar no final de 2004. Eu fui mais sortudo que você, que eu peguei 5. E aí era para eu me formar no final de 2004, entre 2001 era para eu me formar no final de 2004. Só que por conta das greves eu fui me formar em maio, mais ou menos, de 2005. E aí, pô, você não vai conseguir trabalhar como professor já em maio, é muito, muito difícil ter oportunidade. E eu só fui conseguir as primeiras oportunidades como professor já em 2006. Mas aí não tinha concurso público, trabalhava em alguns locais assim mais complexos, digamos assim, de salário e tudo, e também de oportunidade, né? Eu lembro que você trabalhava, mas você só ganhava se você desse aula. Então, se tivesse um feriado, eu não ganhava. Então, eu odiava feriado, né? Porque se tivesse feriado, você não recebia. E aí eu fiquei nessa durante um tempo. E eu falei, pô, cara, eu já tava namorando e tudo. E eu falei assim, pô, eu quero dar sequência à minha vida, eu preciso de alguma coisa fixa, tá? Porque não dá pra... Nessa que não tem 13º, não tem férias, não tem nada, você só ganha se você trabalhar. Eu falei, pô, isso aí é complicado, né? Então eu quero juntar dinheiro, quero comprar o terreno, fazer minha casa e tudo. E já tava namorando sério e tudo, que é a minha esposa atual. E aí eu falei, pô, beleza, então eu vou para outra área. E aí eu fui trabalhar como rastreador de veículos. Né? Eita, nós, isso lá hein? em Teresópolis. Aí tinha uma empresa que fazia rastreamento de veículos, e acompanhando, você estava na frente. Era assim, você sentava na frente do computador, você tinha lá, eu tinha em torno de, acho que, sei lá, uns 200 veículos mais ou menos na tela do computador, ia rastreando, vendo se teve problema, se não teve, e conciliando isso com o dar aula, né? Então, teve uma época, uma loucura, né? Teve uma época que eu trabalhava de meia-noite às 8 da manhã, aí saía às 8 da manhã, pegava 8h30 na escola, ia até meio-dia e pouca na escola, e saía, ia para casa, almoçava, dormia,
porque tinha que dormir de tarde. Aí eu acordava, preparava a aula e tudo mais, acertava tudo, e meia-noite ia para essa empresa. E aí o que acontece, cara? Na empresa, né, e você tem várias dimensões da coisa, né? Dessas histórias, assim, se eu estiver fugindo demais... Não, tá tranquilo. Ruim. A gente vai lá nos cortes, coloca nos cortes. Coloca nos cortes, assim, professor monitorando o veículo. Como eu te disse, cara, assim, deixar, eu tenho muita história, eu vou embora nas minhas histórias. E aí eu lembro o seguinte, que a primeira coisa, eu falei assim, o que pedia na empresa era nível médio, ensino médio, né? Curso de ensino médio e tudo, a exigência. Só que o diretor da empresa era um camarada meu. A gente se conhecia e tudo. E aí eu falei, aí o cara falou, não, você tá querendo um emprego certinho e tudo, não vai te pagar muito, mas é certo. Isso. Você tem o dinheiro lá certinho, tudo bonitinho. E se trabalhar de madrugada, você ganha mais ainda. Eu falei, então eu quero trabalhar de madrugada, porque eu tô precisando de dinheiro. E aí tá, beleza. Fui trabalhar lá. Só que aí entra uma coisa da nossa vida, né? E serve também pra galera aí que... outro dia um menino até falou isso comigo. Tem um monte de gente formada que tá trabalhando em Uber, tá trabalhando não sei o que lá. E tipo assim, não vale a pena estudar. Vale a pena estudar. Sempre vai valer a pena estudar. E uma coisa que eu sempre coloco, é porque se você tem a formação, você tem mais cartas na manga para você. Então, o seu leque fica melhor de oportunidade. Eu tenho leque, eu sou professor, mas eu também tenho ensino médio, que eu posso fazer outras coisas que o ensino médio exige. Ali eu precisava só do ensino médio, não precisava ser professor. Certo. E eu já estava trabalhando como professor e fui lá. Aí eu cheguei, você tinha que fazer o treinamento na tecnologia. Então, ali tinham várias tecnologias. Na época que eu trabalhava ali, devia ter umas 5 tecnologias diferentes. São 5 programas de computador diferentes. E aí, beleza, o gerente lá falou comigo, olha, você vai fazer o treinamento, como é que faz o treinamento? Você vai sentar do lado do cara, do operador, que a gente chamava operador, você vai sentar do lado, o operador vai ver ele trabalhando, e ele vai te falando como é que é, e vai trabalhando e falando como é que é. Sentei do lado, na hora que eu olho pro garoto, o garoto olhou pra mim, e aí, professor, como é que tá? Falei, e aí o que acontece? Cara, tem aquela dimensão, assim, de você se sentir rebaixado, tá? Eu já tive essa oportunidade invertida, de eu chegar pro professor fazer a mesma coisa, entendeu? E o cara intimidado, cara, ele 2,5 numa nota, 2,5, e eu tava ensinando ele a fazer um negócio que ele tava me corrigindo. Aí eu olhei assim, e aí tem essa dimensão assim, de você olhar, e aquele momento ali, o primeiro sentimento que gera assim na gente é, putz, eu estudei pra caramba. Virei a bactéria do cocô do cavalo do bandido. Por baixo e tudo. E aí aquilo, né? Ou você vai achar que você é superior e vai sair dali e falar, não vou me condicionar a isso, ou você vai tocar a sua vida. Se você ficar pensando assim, você não toca a vida. Eu falei assim, olhei pra cara dele e falei assim, você vê, né? Agora você que vai me dar aula, professor. Agora você é o professor, eu sou aluno. Você levou no esportivo. Olhou pra mim, deu uma risada e começou a explicar e tudo mais, e tudo que não sei o que, não sei o que lá. O que aconteceu? Esse era um menino que ele odiava explicar as coisas para os outros. Depois, com o tempo eu trabalhando lá, do lado dele, eu via também que ele não gostava. E botavam ele, porque ele era muito bom, ele tinha muito conhecimento, aí sempre botavam ele, só que ele não gostava. E ele ensinava para os outros, assim, tipo de má vontade, com raiva e tudo mais, que eu não sei o que, obviamente não vou falar o nome dele aqui. Isso, não precisa falar aí, não. Ele tá sabendo. Ele tá sabendo. Ensinava com má vontade e tudo mais. Só que pra mim ele ensinou legal. Por quê? Porque eu já tinha sido professor dele, eu já tinha aquela... Aí fui, conversei, falei na boa com ele, fiz a brincadeira, ele foi, me ensinou bacana, aprendi e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Comecei a trabalhar e tudo. Como a minha vida sempre foi isso, assim, eu gosto de estudar. Então, assim, você tem que fazer isso, então eu vou aprender a fazer isso e tudo mais. Aí eu falava assim, mas por que eu vou aprender só isso? Se eu posso aprender mais? E aí eu fui aprendendo mais das coisas e tudo. Aí, por exemplo, lá tinha um negócio que era a intranet, né?
O pessoal que não está muito acostumado com uma rede fechada só para os membros da empresa acessar informações da empresa. Como era de tecnologia e principalmente vinculado a cargas e a roubo de cargas, que existia muito, você tinha informações sobre postos da polícia. Só que quem fez aquilo pegou a informação, sabe Deus lá da onde, e jogou lá. E aí você tentava ligar para a polícia, você não conseguia ligar para a polícia. E assim, você ligava para a polícia, cara, de madrugada, você ligava pra polícia. Às vezes eu passava a madrugada inteira ligando para a polícia. E o que era ligar para a polícia? O caminhão perdeu o sinal em tal lugar assim, teve acidente, teve histórico de roubo, não teve. E aí você tinha que ir lá e fazer um relato sobre isso. Beleza. E aí eu comecei a desenvolver. Aí eu comecei a fazer o seguinte: eu pegava um editor de texto e escrevendo, contato da polícia em tal lugar. E assim, era o Brasil todo. Contato da polícia no Piauí, tal lugar. Contato, tal telefone, tal pessoa. Contato, Você foi atualizando o banco de dados. Só que eu fazia isso para mim. Você não tinha acesso à atualização dentro da intranet. Você não podia mudar, você não podia nada. Aí as empresas que eu entrava em contato, que eram as empresas que eu trabalhava, né? Então você tinha lá 4, 5 empresas com trocentos caminhões. O contato de quem? Aí ligava de madrugada. O que foi? Não, eu já falei que não é comigo que liga, você tem que ligar pro outro cara. De madrugada eu ligava pro cara, só que quem era responsável durante a madrugada da empresa era outro. Aí eu acordava o sujeito ficava com raiva, dava uma zebra danada e tudo. Aí eu comecei a atualizar isso, comecei a atualizar. Chegou um tempo que o gerente viu, cara, que negócio é esse aí? Eu falei, não, aqui eu tenho as minhas anotações aqui. E o detalhe, as minhas anotações ficavam abertas pro outro que chegava, o outro que chegava já olhava tudo, já tinha tudo pronto lá, o cara já ia pegando. Aí o gerente falou assim, mas isso tá mais atualizado do que a intranet. Eu falei, cara, eu não uso mais a intranet, eu só uso as minhas. Aí ele falou, mas não pode. Então vou fazer o seguinte, foi lá, mandou tirar o da intranet, colocou só as minhas informações passaram a ser de todo mundo, para todo mundo usar. De todo mundo. E aí começou a ocorrer. Todo mundo sabia que eu era professor, e aí começou. Vem um sujeito novo para aprender. Coloca lá. O Heron vai ser o instrutor agora. Só que aí eu comecei a trabalhar numa tecnologia específica que era tipo assim, como se fosse uma promoção, né? Você trabalhava numa mais genérica e depois trabalhava numa mais específica. Nessa que eu trabalhava, quase não tinha rotatividade de operadores nessa específica. E tinha muito nas outras. E aí, claro, nessa minha específica eu não ensinava para quase ninguém. Aí lá pelas tantas, eles fizeram um negócio muito doido, porque tinha um rapaz que ele já estava com muita raiva da empresa e tudo, e todo mundo sabia que ele estava com raiva da empresa. Aí o que o gerente faz? Manda um outro menino novo treinar com o cara. E aí, eu aqui, né, do lado, o menino treinando e esse rapaz que estava com raiva da empresa. Olha isso aí, vê isso aí. Aí, não, mas como é que vê? Tu não sabe, não? Vê isso aí, cara. Isso aqui. Começou e direto. E aí, aquele treinamento ruim, eu cheguei pro cara e falei, sacanagem, cara, para com isso. O rapaz não tem nada a ver contigo, tá com raiva da empresa. Mas vai zoar o cara, essa empresa que você quer lá. Ele saiu da empresa, jogaram o moleque pra trabalhar. No mesmo plantão que eu. Jogou o moleque lá pra trabalhar, o moleque todo desesperado, todo enrolado. Como é que eu vou fazer e tudo, não sei o quê. E aí eu peguei e falei assim, a gente trabalhava, tinha um outro rapaz que trabalhava comigo na mesma tecnologia, e quando tinha intervalo, um ficava com as duas, né, e aí ficava lá com quase 500 carros tomando conta, e o outro saía para o intervalo. Certo. Né? Aí eu falei assim, ô fulano, pega a minha tecnologia aí que eu vou ensinar para o outro. Aí, não vou... Pega isso aí que eu tô falando contigo. Quase todo mundo gostava de mim, porque eu também ajudava a galera. Isso, né? Correto. Aí ele falou, não, tudo bem, droga, não sei o que. Aí foi, pegou de má vontade, pegou lá. Aí eu puxei a minha cadeira, sentei do lado do garoto, falei assim, vamos lá, eu vou te ensinar.
Aí eu comecei a ensinar. Era tecnologia que não era a tecnologia que eu trabalhava, era uma outra tecnologia. Você não precisa botar detalhe, não, porque eu sei que são informações sigilosas, né? Beleza. Aí era outra tecnologia. Mas eu conhecia outra tecnologia também, porque eu estudava tudo. Aí eu fui lá, expliquei pra ele, comecei a explicar e tudo mais, não sei o quê. Esse pode falar, porque se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar, o Renivaldo, né? Um abraço aí pro Renivaldo. E aí eu falando com o Renivaldo, falei, olha, cara, é assim, tudo, não sei o quê. Aí ele foi se acalmando, foi entendendo como é que funcionava e tudo, que funcionava. Só que o Renivaldo era um cara muito inteligente. Aí eu explicava uma vez, o cara já pegava. Explicava outra vez, o cara já pegava, pum. Tio, fiquei um dia lá com ele, assim, ajustando, beleza, já pegou tudo. Dali ele já foi para outra, pintou a vaga para ser gerente, ele foi gerente. Até a última vez que eu ouvi falar sobre ele já era gerente de conta da empresa e tudo mais, um dos altos cargos da empresa. E eu sei que eu posso falar o nome dele e tudo, porque a vida vai rolando e tudo. E ele encontrou com meu sobrinho uma vez, que meu sobrinho trabalha com uma empresa de caminhões que... É cliente deles lá. Cliente deles. E aí o Renivaldo estava lá, aí ele falou, você é o sobrinho do Heron? Aí ele falou, pô, que não sei o que, manda um abraço pro Heron, Heron me ajudou muito, que não sei o que, não sei o que lá. Que assim, é o fato que eu estava falando lá atrás, no começo da coisa, tudo lá atrás. Assim, a gente é professor o tempo todo, cara. É o professor o tempo todo. E aí, pra terminar esse Mas é interessante, sabe por que você fala isso? Porque eu, quando era aluno, eu via o professor como uma coisa diferente, tipo assim, como não tivesse vida pessoal. Então eu podia zoar na sala de aula, eu podia fazer bagunça, ficar de conversa. Agora, quando eu tô desse lado de cá como professor, eu vejo um aluno conversando, abrindo o celular na hora da aula, de deboche, batendo papinho, eu acho que não afronta, um abuso. Porque a gente, como educador, pegou um tempo da família para poder preparar aquela aula, preparar o material. Claro que eu tenho minhas limitações, eu sei que não seria o ideal, tá? Mas a gente tenta, na medida do possível, fazer de tudo para que o aluno receba o melhor conteúdo. Aí o aluno, na hora, mesmo que ele não goste, pelo menos não falte de respeito conosco. Então é interessante você contar essa linha de vida toda, porque o aluno olha para a gente como tipo assim, ele chegou na sala, vai dar lá aquela aula horrível e ele vai embora, mas ele não sabe que o professor tem família, como se relatou, a questão da grana, de filho, tem a questão, nem sempre você consegue um lugar para trabalhar decente, aí você tem que pegar uma segunda via, aí nessa segunda via também você não vai trabalhar porque você, não estou exercendo minha profissão, vou trabalhar errado, não, vou trabalhar da melhor forma possível, tá? Ontem, não vou falar o local porque não interessa aqui agora, mas a pessoa falou assim, Ricardo, coloca esse armário para mim aqui no lugar que está caindo. Fui lá, peguei uma furadeira, marquei bonitinho, coloquei lá o armário, aí o local do armário não tinha ali um reforço, coloquei uma peça, um parafuso reforçado, ficou perfeito. Então não é porque eu sou professor, aí me pediram para colocar um armário e eu vou colocar um negócio mal feito, porque não é minha coisa, entendeu? Não seria, entre aspas, a minha profissão. Mas se a gente pode, talvez a outra pessoa colocaria melhor do que eu, mas eu dei o meu melhor. Então, isso foi importante, você trabalhar nessa empresa, foi uma espécie de quebra-galho para você chegar até lá, onde você quer hoje, e nesse período, olha a construção que você fez de amizade boa, né? de história. Aí eu queria agora que você fizesse o link seguinte, como é que você chegou no Estado? Pronto, isso. Ou no Estado, ou voltou para dedicar 100% a lecionar, como é que foi esse processo? Porque aí o que acontece, assim, né? Eu comecei, né, dando aula em colégio particular e tudo, era um curso EJA né, era só EJA que tinha, eram dois colégios que eles só ofertavam o EJA, então você fazia lá em 1 ano e meio, você terminava o ensino médio. Aí eu comecei assim, fui trabalhando bastante tempo, nem tanto tempo assim, foi uns 5 anos mais ou menos assim, nessa. E conciliando com a empresa lá, que eu fiquei 3 anos nessa empresa de rastreamento de veículos. E aí tá, beleza.
dentro dessa coisa, eu fui, obviamente, fazendo os concursos públicos e tudo mais. Pronto. Gente, fiz uma pausa aqui para tomar uma água. Isso aqui. Pronto. Você tava... Do estado, né? Isso, como que você chegou no estado? Então, aí eu tava nessa, né, de trabalhar lá na empresa de rastreamento e nas escolas de particulares, né? E fazendo concurso. Fiz vários concursos e tudo. Nisso eu fui chamado para um concurso um dos concursos que eu fiz para o estado, eu fui chamado para a primeira matrícula. Isso foi lá em 2009. E aí eu entrei. E aí foi uma coisa muito louca, né? Que né, a gente pensa assim, pô, aí você entrou no estado e tudo melhorou, tudo resolveu o problema. Só que eu estava fazendo a minha casa. Eu tinha, em 2009, estava acabando de fazer a minha casa, né? E a empresa, nisso também, eu agradeço, eu fiz até um relato uma vez na rede social para a empresa, que tinha um grupo lá falando mal da empresa e tudo. Eu falei assim, não, para mim a empresa foi muito boa, porque eu trabalhei, justifiquei o meu trabalho na empresa, fiz muito pela empresa, mas eu também recebi muito e o que eu recebi me ajudou demais a fazer a minha casa. Então, assim, não é uma coisa que... E a outra coisa que eu acho legal da gente falar aqui, né? Eu sempre fujo um pouco do assunto, desculpa. Não, tá. Mas o que eu acho legal da gente falar, cara, é pra quem tá assistindo a gente pensar... Pô, a gente não precisa sair pela porta dos fundos dos lugares que a gente trabalha. Não tem necessidade disso. Ah, mas, pô, é um local que você não gosta, que você não curte. Eu já trabalhei em vários lugares que eu não curtia, em vários lugares que eu achava ruim. Só que não tem necessidade, não tem porquê. Então você não... Ó, chegou um ponto aqui, ó, não dá mais. Pô, cara, ó, beleza que tô seguindo outro caminho e tudo, bacana. Você sai de boa, sai fazendo todas as coisas direitinho, não interrompe pelo meio. E é isso, te dá uma garantia de você ser uma pessoa bem vista, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu lembro de uma empresa que eu fui comunicar que eu ia sair pra pessoa. E ela, mas como é que vai ser, não sei o que e tal. Eu falei, faz o seguinte, eu vim aqui 15 dias de graça pra treinar a pessoa. Foi até quando vim pra Quissamã. Eu fico 15 dias aqui de graça treinando a próxima pessoa. Ah, mas você vem mesmo? Vem. Ela arrumou um substituto, fiquei treinando a pessoa, tranquilo. Então, aí até hoje eu encontro com essa pessoa na rua, poxa, me agradece, conversa, a gente troca figurinha. Então, o que você falou é importante, tá? Pro jovem, você não está feliz com o serviço, chega o patrão, não estou feliz por causa disso e disso, mas o meu trabalho está sendo bem feito. E eu arrumei um outro trabalho e eu tô indo para outro trabalho. E acabou. Você não tem que deixar aquela porta fechada. Porque às vezes para onde você tá indo é um ótimo amigo do próprio cara que já é seu patrão. Ou às vezes pode não dar certo. Se você deixa a porta aberta, você pode voltar. Exatamente. A vida depois a gente vive um pouquinho mais do que os outros. Você passa os 30 anos, né? Depois você passa dos 30 anos, você começa a perceber isso. Você não pode deixar as portas fechadas. Eu, assim... Tenho muita felicidade de todos os lugares, todas as escolas que eu passei, todos os locais, né, estabelecimentos que eu trabalhei, eu sempre deixei a porta aberta. E aí o que aconteceu? Eu passei no concurso e aí eu falei assim, cara, mas ainda não vai ser suficiente, o salário do Estado não é suficiente. Por que eu sei que o salário do Estado? Porque a minha mãe é professora, agora se aposentou, professora do Estado, a minha irmã é professora do Estado. Então, assim, eu conheço. E aí eu falei assim, pô, não vai ser o suficiente, não vai dar para eu, né, segurar a minha onda aqui. E também eu tinha passado, eu morava na época em Teresópolis e passei a escola que eu ia pegar em Cachoeira de Macacu, perto de onde você... Onde nasci, Itaboraí. Isso, perto de Itaboraí. Literalmente, perto de Itaboraí. Isso. Faz limite com Itaboraí. E da minha casa até a escola era 80 quilômetros, para ir 80 para voltar. E aí nessa, eu pensando assim, pô, não dá para eu sair da empresa. Só que nessa época eu também já estava trabalhando à tarde na empresa, eu entrava 2 horas e saía 10 da noite. E aí eu falei assim, porque eu fui para outra tecnologia, e nessa eu fui crescendo dentro da empresa. E aí eu falei assim, pô, agora eu só tenho o horário de manhã, de quarta e sexta de manhã,
que são os 2 dias que eu não trabalho, para eu não sair no meio, porque quando eu entrei no estado é uma loucura, você entra a qualquer horário. Então eu entrei em outubro, de 2009. Eu falei, pô, se eu sair de uma escola, eu vou deixar na mão a pessoa, porque você o professor sair de uma escola em outubro é ruim. Eu sabia que eu não podia sair da empresa de rastreamento por causa do dinheiro. E eu só tinha, tive uma sorte do mundo, só tinha horário para mim na quarta e na sexta. Olha, gente. E aí era loucura, cara. Essa época foi muito doida, porque eu continuei trabalhando em todas as escolas e mais na empresa. Então, assim, eu acordava 4h30 da manhã, ia para a escola, que a escola começava às 7h, saía meio-dia, meio-dia e meia, meio-dia e 20, sei lá. E era o tempo exato da viagem, era o tempo de eu vir, chegar na empresa, almoçar e entrar. Só que eu almoçava dentro do refeitório da empresa e já entrava. E eu vinha, e eu tinha que vir rápido, né? Porque eu tinha que vir rápido, naquela velocidade. Por exemplo, se eu pegasse um trânsito, eu poderia chegar... atrasado. Assim, quase não dava para chegar atrasado, mas era assim, muito em cima, muito no laço, muito no laço. Qualquer coisa que desse errado. E sim, se eu andasse mais rápido, eu tinha mais tempo de almoçar tranquilo. Então eu podia ter 15 minutos de almoço. Se eu andasse mais rápido. Se eu andasse mais devagar, eu tinha 5 minutos. Furou o pneu, ficou sem almoçar. Já era. Conselho de classe. Dia de conselho de classe. Tô no sal, não vou almoçar. Às vezes acontecia, cara, acontecia de eu chegar no meio do caminho, esquecer a minha marmita na escola, cara, dá vontade de chorar, cara. Porque eu não podia parar no meio do caminho pra almoçar, porque eu não tinha espaço. Aí eu tinha que parar numa vendinha, comprar um biscoito, levar e comer o biscoito, porque não dava tempo. É um aperto, né? E pra piorar, como a empresa era de tecnologia, você batia o ponto digital. E não tinha como, ali não tem como. Você bate ponto digital, boa tarde, tal horário. Você só podia chegar atrasado 5 minutos, senão era descontado. Então era tudo cronometrado. Aí fiquei na empresa, continuei trabalhando na empresa e no estado e fazendo concurso. Aí nisso, passei em outro concurso para o município de Sapucaia, voltando lá à minha origem. E aí passei pro concurso de Sapucaia, aí nisso que eu passei pro concurso de Sapucaia, eu cheguei pro diretor da empresa e falei, eu passei em outro concurso e tudo, agora são 2, agora não tem como eu conciliar mais, né? Conciliar e tudo, e aí pedi desligamento da empresa e tudo, saí de boa e tudo, e aí fui tocar a minha vida, saí só mesmo como professor. E aí nisso já era 2011, né? Já era 2011, que teve 2010, acho que teve o concurso. Foi isso mesmo. Foi 2010. A inscrição foi 2009 para 2010. A gente fez o mesmo concurso, então. Mas aí só que eu só fui chamado em 2014, minha área. Então, mas esse foi um outro concurso. Eu entrei no concurso para a prefeitura de Sapucaia. Da prefeitura. E depois eu fiz outro concurso para o estado e entrei para o estado também. Então, a segunda matrícula eu abandonei de Sapucaia. Então, teve do estado, finalzinho de 2009 para 2010, mais ou menos, teve uma prova. Foi essa que eu fiz. Acho que foi essa que eu fiz também. Eu fui entrar em 2014 também. Sim. 2014. Foi 2014 que eu entrei na segunda matrícula do estado. Que bacana. E aí nisso eu fui trabalhar lá. E eu tenho uma leitura, né? Depois eu concluo sobre esse ano, né? A gente voltou da pandemia, a pandemia foi muito ruim para o aluno, muito ruim para a gente como professor, porque por mais que a gente tente colocar aula online, não é a mesma coisa. Uma coisa é a gente postar um vídeo agora, e segunda-feira a gente vê o aluno, poxa, eu vi o vídeo, professor, que maneiro e tal, eu curti. E outra coisa é você botar uma aula e você ficar sem ver o aluno fisicamente. Você não vê o aluno e você não sabe a reação que ele vai ter. Então eu entrei assim numa depressão de ser tratada, mas um processo meio que depressivo, tá? Eu não tinha muito estímulo para colocar vídeo em função disso. Então, o que está sendo hoje? A gente voltar, né? E com essa reformulação do ensino médio e deixar dar um raio-x aí do que você está achando da turma depois que voltou disso. Eu sei das deficiências, né? Que a gente pegou o aluno que não estava ali estudando, eu até brinco com eles, até eu, né? Se eu tenho a opção de fechar a câmera e jogar um videogame, vou assistir aula para quê? Tá? Então, esse relacionamento que você está tendo com o aluno,
tá? Nessa nova formulação. Então, né, fazendo jus à minha análise de sempre volta no tempo e tudo mais, quando eu estava no começo da nossa conversa, que eu estava falando lá que eu fiz o curso 2019 lá sobre o Google Sala de Aula e toda a parte de educação online, era um consenso dentro daqueles cursistas, dos professores e tudo mais, de que a educação online seria um futuro próximo para todos e que seria uma coisa muito boa e tudo mais. E assim, e aí teve, de fato, a educação online para a gente perceber algumas coisas. E o que durante o período da pandemia eu percebi, tá? A gente não tem como ser substituído. O professor não tem como ser substituído. O professor fisicamente lá, o aluno na sala de aula sentado e tudo, a relação pessoal ela é fundamental na educação. Então, assim, não há possibilidades, pelo menos de uma educação minimamente qualificada, de existir só online. E a pandemia, eu acho que mostrou exatamente isso. Em várias dimensões, desde a dimensão especificamente do aprendizado do aluno, que ele vai ser deficitado, porque uma coisa é você estar vendo ali, mesmo que seja a videoconferência, tá? Você abre o microfone para fazer uma pergunta e tudo mais, mas assim, sempre fica um pouco do temor, sempre fica, a adolescência é um momento complexo, e sempre fica aquela coisa, dependendo, eu vou fazer uma pergunta que todo mundo vai me ouvir, vai ficar ali e tudo. E outra coisa, no ambiente de sala de aula, que o aluno vai e faz uma pergunta. Eu brinco que na sala de aula eles são nossos. Fechou a porta e em casa não. Em casa ele estava solto pro mundo. Solto, tá vendo outras coisas, analisando. E outra coisa, a gente como professor, eu tinha dificuldade de ficar num quarto dando aula, porque minhas crianças ficavam pela janela. Eu até botava pra participar da live. Ficava pendurado pela janela para participar, gritava, tinha que botar na câmera. Agora imagina um aluno em casa, às vezes a casa é pequena, ele não tem estrutura na casa dele, não tem um espaço só dele, tem um vizinho com música alta, tem a outra pessoa convidando, aí tá a mãe dele precisando para poder fazer alguma coisa, para pegar uma coisa lá fora, para comprar isso, pra não... Então quer dizer, é uma N situações que a gente inimaginável que o aluno passa, tá? Então ele também não consegue ter esse tempo de qualidade para se dedicar à aula, sem falar da barreira tecnológica, né, com relação à internet, que às vezes ele não tem uma internet muito boa, ou não tem internet, ou não tem a tecnologia, não tem um aparelho bom, ou não tem um computador, tá? Isso, a gente é obrigado a ter que comprar para poder manter a nossa profissão, tá? Só para né, você pegar esse gancho que você fala, né, da dificuldade do aluno ali na sala. Fala. O que para mim, assim, sempre eu percebi muito claramente isso na época da pandemia coisa que obviamente eu já fazia, só que aí quando você para de fazer, você começa a lembrar do quanto isso é importante. Porque eu dou aula e eu fico olhando, eu olho dentro do olho de cada aluno. E aí eu vou falando e vou olhando pela expressão facial. Até o uso da máscara, para mim, no começo, dificultava bastante. Só que aí, porque assim, a expressão que... Quando você está dando aula, você consegue olhar e pela expressão que o aluno faz, você sabe se ele está prestando atenção, se ele está entendendo, se ele está concordando com aquilo, se ele está discordando. Se ele está de deboche. Se ele está de deboche, se ele está em outro planeta, que às vezes ele tem outro planeta, ele está lá olhando para você, só que ele está em outro planeta. O corpo está ali, a mente está... Então assim, existe um ambiente de sala de aula. O ambiente de sala de aula, assim, ele, claro que tem situações que é ruim e tudo, de brincadeiras desnecessárias dos próprios alunos, entre eles, mas o ambiente acolhedor, o sentimento de pertencimento dos alunos em sala de aula, isso tudo é algo assim que faz parte da educação e não tem como ser substituído por nada. Então, assim, a educação, ela foi absurdamente prejudicada pela pandemia e assim, eu vejo esse lado dos alunos, principalmente agora, esse ano, porque teve ano que vem a volta, mas foi uma volta que não foi totalmente obrigatória e tudo, e esse ano que começou de fato obrigatório, você vê essa necessidade deles interagir, né? Até porque a gente é ser humano, a gente tem que viver em sociedade. Eu tô analisando aqui a carência que eles estão de professor.
De ter um professor, de ter uma pessoa para dividir, né, alguma coisa. De colocar limite, de estabelecer regras, de cumprir as regras. Então, tudo isso é um fator, eu acho assim, imponderável da educação. Então, assim, eu vejo isso como um elemento fundamental. As novidades do ensino médio, eu acho assim, que ainda está muito... assim, não está muito definido como que as coisas vão fazer, a gente vai construir, e isso tem um lado bem positivo e um lado bem negativo, tá? Eu tenho uma tendência assim de me cobrar muito, às vezes até minha esposa fala assim para mim, fala assim, mas não precisa se cobrar tanto, não precisa levar assim a todos os detalhes e tudo. Então assim, eu fico me cobrando assim, será que com esse novo ensino médio eu vou conseguir explicar as coisas? Então, o que eu tenho percebido existe a possibilidade, como é novo, de você construir algo novo. E como está na nossa mão construir, a gente pode fazer do jeito que a gente acha que deve ser e do jeito positivo. Porque se tem um lado negativo de ser novo, da insegurança, do que pode acontecer, que pode ser ruim, pode, mas também pode ser bom. E como é novo, você pode construir para que ele fique bom. Então, nesse sentido, você tem áreas de possibilidade, né? A nossa escola, o Visconde de Quissamã, né? Porque a gente está na mesma... Na verdade, a gente está em duas escolas. Isso, exatamente. Iguais, né? Só falta uma terceira para a gente ficar trabalhando sempre junto, né? O Barão de Quissamã também, né? Todas as escolas, é bom também... só para registrar direitinho, senão as diretoras depois de ver esse vídeo chamam a nossa atenção. Então a gente trabalha junto no Colégio Estadual Visconde de Quissamã e na unidade do SEJA, Campo do Goitacazes, Quissamã, que antigamente era a Escola Barão de Monte Cedro, tá bom? Então pronto, uma é ligada ao SEJA, a rede CCERG, e a outra é a SEDUC, o Colégio Visconde de Quissamã. Inclusive lá tenho um prazer de ter te levado lá para a CCERG, por seja. E a propaganda que eu fazia é o seguinte, se não for para lá, tu vai arrepender pro resto da vida. Pressão psicológica mesmo. Se você não for, você vai se arrepender, e graças a Deus a gente colocou lá, o Heron tá ali, a direção tá gostando muito, os alunos, muito do seu trabalho, tá? E aí esse novo ensino médio que, explicando também, às vezes a pessoa já passou do ensino médio e tudo, tá assistindo aqui. Então, assim, ele é uma grande mudança. Basicamente, você tem as disciplinas tradicionais, né? Química, física, geografia, biologia, em 60% da carga horária e os outros 40% de disciplinas como projeto de vida, que a gente já conversou sobre ele aqui, disciplinas eletivas, no qual o professor tem a liberdade de criar uma disciplina eletiva e os alunos escolhem qual eles querem, e o itinerário formativo, que é basicamente a divisão em 5 áreas do conhecimento. Uma é a área de curso técnico, né, que não vai se aplicar às nossas escolas que a gente trabalha, e outras 4 áreas do conhecimento, que é ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática. Então, dessas 4, existe a possibilidade da escola juntar 2 e escolher 2. Tá? Então, apresenta um itinerário com a união de 2 disciplinas. No caso especificamente do Visconde de Quissamã, a escola vai definir que os alunos vão poder escolher linguagens ou uma união entre ciências humanas e ciências da natureza. E mais uma vez o destino vai colocar eu e Ricardo juntos. Isso, exatamente, é isso aí. O mesmo componente aí, tudo. Né? A minha ciências humanas, a ciências da natureza do Ricardo, a gente está mais uma vez juntos. E aí a escola vai ofertar essas 2 coisas. Então, como é que funciona? A grande mudança, a grande expectativa de melhora do ensino médio se dá pela possibilidade do aluno promover as escolhas. Então, cabe ao aluno fazer a escolha do que ele vai querer. O que eu gostei da questão do ensino médio foi o seguinte: eu, mesmo sendo um professor de física, eu sempre tentava separar 5 minutos da aula, 15 minutos, para fazer uma reflexão, tanto familiar dele. Tem um vídeo que eu passo sempre nas vésperas do Dia das Mães, né? Não vou dar spoiler para vocês, mas eu passo esse vídeo para o aluno,
do aluno terminar o vídeo chorando, e fala assim, tá vendo? Você vai chegar em casa, você vai pedir perdão à sua mãe, né? Tudo que você fez, né? Ou que você não fez. Se foi culpa sua ou culpa dela, não importa. Mas para que essa história do vídeo não se repita com você. É um negócio muito forte, eu não vou adiantar. Então, assim, aí eu passava sempre alguma coisa de família, porque eu via a necessidade disso com o aluno, que às vezes ele não se abre com o pai, mas com o professor ele se abre. E a segunda coisa que eu fazia era alguma coisa de empreendedorismo. Então eu lembro que uma vez eu dei uma oficina, isso já lá no Barão, sobre administração de uma máquina de uma casinha de carrinho de pipoca. Quanto que é o aluguel do carrinho, quanto que você gasta de pipoca, produto, aí montar o seu salário, tirar férias sua, 13º, o preço que você tem que cobrar na pipoca, para você ter tudo isso funcionando. Eu fiz uma planilha bonitinha, aí nisso uma das alunas fica desempregada, ela monta o negócio dela. Inclusive ela vai vir aqui um dia que dá vai participar do podcast, e ela vai contar como que ela virou empresária, entendeu? E era já uma senhora, mas da nossa idade, que já estava 27 anos trabalhando como balconista de uma loja, e por ela ter conhecimento, em cima dessa planilha de administração da barraquinha de pipoca, ela transformou no negócio de loja mesmo, né? Não vou também dar spoiler aí, porque eu tenho muito carinho por ela e ainda tenho que fazer o convite. Ela não sabe que ela vai vir aqui ainda, tá? Mas esse gancho que a gente fazia às vezes solitariamente, né, sozinho, que a reforma do ensino médio, teoricamente, né, ou não é teoricamente, mas assim, ela te canaliza, melhor palavra, ela te canaliza ao professor refletir para forçar isso. E a criação desse podcast vem um pouco em cima dessa reforma. Porque como é que eu vou ensinar o aluno empreendedorismo se eu não provocar o empreendedorismo em mim? Então eu tenho que viver isso. Então eu falei, poxa, eu vou criar o Pod Top para mostrar para o aluno o que é o empreendedorismo, toda a dificuldade que eu vou ter. Aí vai ser legal porque eu vou poder divulgar o empreendedorismo deles também, então não está parado, tá? Tem um grupinho de alunos aí que já está selecionado para vir aqui falar sobre essa experiência deles esse ano como empreendedores. E que precisa, né, para fazer isso, essa funcionar, isso, né? E o Heron também é empreendedor. Aí você faz outra propaganda da sua empresa digital de formatização de escola. Pronto, gente, agora vou dar a palavra para vocês, você fazer outro jabá. Além do canal, né, o Heron trabalha com automatização de escola. De repente você pode ser um futuro cliente aí, você que tem uma escola particular, um diretor, um curso, fica à vontade. Isso, gestão pedagógica do amanhã, né? E o que acontece assim, né, pra gente colocar, eu seguir a minha sina de voltar. Isso não estava ensaiado não. Ó. Mas vamos lá. O que eu acho, assim, para que a gente também caminhe e falar sobre esse outro lado. Pode continuar, só vou dar uma olhadinha, tá ok, tá gravado. Para falar sobre esse outro lado e caminhar também para o final, que a gente apresentou aqui, o que eu acho, cara, assim, conhecimento é um negócio muito interessante, né, que eu penso, assim, ao longo da minha vida toda sempre foi assim. Eu buscava o conhecimento, aprendia alguma coisa. E às vezes a gente tende a achar que, para que eu vou aprender isso? Eu nunca vou usar isso. Para que eu vou fazer? Eu nunca vou usar. É um pouco o lance do... Não sei se quem está assistindo... Aqui, do manual de instrução de um produto que você compra. Ninguém lê aquilo. Assim, não sei se a galera tá ligado muito em algumas coisas, mas assim, quando lá em 2019 eu fiz o curso do Google Sala de Aula, tá? O que é o Google Sala de Aula? É um ambiente virtual de educação. E aí, o que aconteceu? Essa é uma historinha interessante, que eu vou falar rapidinho. Fiz o curso, né? Tá, tudo bonitinho, tudo isso aqui. Veio a pandemia. O que o governo do estado estabeleceu? O Google Sala de Aula. E aí, chegou lá, tinha um monte de gente que não sabia mexer. E aí, eu já sabia. E aí, eu lembro do colega que virou para mim e falou, pra que eu vou usar isso? Foi um negócio que colocou. E ali eu aprendi. A princípio, eu olhei e comecei a fazer o curso e achava assim, a galera não vai curtir isso. E, de fato, no começo, os alunos lá em 2019, os alunos não iam, não frequentavam tanto. Não fazia muito sentido ali para aquela vida. E aí, nessa, de ter essa expertise lá, de já ter esse conhecimento,
já estando aqui em Quissamã e tudo mais, meu filho, vou contar uma história bem rapidinho, assim. Não, padrão, isso tudo depois vai participar dos cortes. Vai ter o filho do Heron, pá. Cara, é muita história. Vou lembrando da Show de bola. Aqui, vou tentar contar essa rapidinho. E aí, o que acontece? Meu filho estava numa escola pública aqui há muito tempo, queria colocar ele numa escola particular, ele nunca tinha estudado em escola particular. E aí tem uma escola particular aqui. Pode falar da escola? Pode, meu filho. Pode. Não vai dar problema, não? Não, é concorrente. Não pode, não é questão de concorrente, é para todo mundo aqui pedagogia pelo ensino. Então tudo bem, tudo bem. E aí tem uma escola aqui em Quissamã chamada Sene, e eu já, antes da pandemia, eu já tinha acontecido algumas situações com meu filho não estava se adaptando à escola pública aqui, e aí eu fui lá na escola, vi como é que era e tudo, cheguei pro diretor da escola, dono, né, diretor e dono da escola, falei, queria colocar meu filho aqui e tudo, mas eu tô muito apertado e eu não sei, se pode me dar uma bolsa, eu posso fazer alguma coisa pela escola e tudo. Aí ele falou, não, tudo bem, eu te dou uma bolsa, você matricula ele na segunda-feira, você traz a documentação, matricula ele aqui e depois a gente vê o que você pode fazer pela escola e tudo, né, cara... Espetacular, o Celso. E aí eu falei assim, beleza. Segunda, isso foi na quinta. Na sexta publicou o decreto da pandemia, fechou todas as escolas e acabou. Aí todas as escolas fechadas. Aí eu falei com meu filho, não, tudo bem, eu vou, né? Eu sou professor, eu vou te ensinar. Meu filho na época estava no 4º ano. Do ensino fundamental 1. Aí eu falei, sou professor, eu vou te ensinar. Rapaz... Coisa difícil ensinar para criança pequenininha. Caramba do céu, vai dar muito certo. E aí aquela coisa e tudo. Não sei. E por ser filho, a gente não tem paciência. Mas e se a galera tiver lá do colégio particular, lá, e se eles tiver com dificuldade também para montar aula online? Porque assim, eu sei fazer as coisas. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar, não vou perder nada. Peguei o telefone, liguei pro diretor e dono da escola, falei aqui, eu sei fazer, eu tenho curso, eu sei fazer a estrutura online e tudo, do Google Sala de Aula e tudo mais, não sei o que. Se for a possibilidade da escola, tiver essa necessidade, eu posso fazer tudo em troca, dar uma bolsa pro meu filho estudar, uma bolsa de 100%. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, a gente tá desesperado porque a gente não sabe fazer. A gente precisa de alguém para fazer isso pra gente. Fechado. Beleza. Meu filho tá lá estudando até hoje com bolsa, estudando na escola e eu prestando serviço para a escola dessa parte de tecnologia. Quando eu entrei lá para trabalhar como diretor da escola, o governo do estado ele tem um sistema chamado Conexão Educação. E aí, mais uma vez, né, como sempre, em vez de eu ficar aprendendo, igual grande parte das pessoas, só aquilo específico, aquilo ali, eu falei assim, eu quero saber como é que esse troço funciona. E aí eu comecei a aprender todos os detalhes, quais são as informações, qual era a informação que eu como professor precisava, eu como diretor precisava, eu como secretário escolar precisava, eu trabalhava muito próximo à secretária escolar lá no CIA, e vou mandar também um abraço para Cida, uma pessoa assim que eu admiro demais, assim, me ajudou muito lá na escola também. Um abraço para todo mundo do CIA, que é uma escola que eu tenho um carinho muito grande. E aí, o que todo mundo precisava? Eu peguei essa expertise. Quando eu saí da direção, eu já tinha essa expertise. Já sabia, porque lá atrás, na minha vida, eu fiz um curso também sobre a planilha do Google e tudo mais. Eu falei assim, dá para na planilha eu criar um banco de dados e fazer um diário online, né? E o diário online já tinha dentro da escola que eu trabalhava, com um grupo de colegas, a gente começou a montar um diário online pra gente, o negócio foi crescendo. Quando eu entrei na direção, eu ajudei, era a diretora adjunta, a diretora topou geral, e a gente colocou aquilo para funcionar, e aí eu começava a ver as possibilidades do meu diário virar o que a Conexão podia. E aí ampliar aquilo
E aí eu falei, pô, bacana. Então, na hora que eu saí, eu comecei a fazer mais estudo. A história da minha vida é assim, é estudar. Que legal, estudar. cara. E aí eu comecei a estudar, me aprofundar mais e criei um sistema no qual você tem o diário, o professor tem o diário, então você, Ricardo, vai lá, abre o seu diário, ele é totalmente online, totalmente na nuvem, né? Eu utilizo a plataforma da Google. E aí você abre lá o seu diário, você pode fazer no computador, no celular, onde você quiser. Aí se eu tiver uma escola, tô vendo aqui o vídeo, quero uma escola, quero automatizar a escola. Isso. Eu te chamo para preparar toda a parte de rede, de planilha, né? Ou te explico, eu preciso disso, você vai ensinar lá as pessoas a abastecerem as planilhas. Isso. E essa parte na nuvem, ele é um serviço, tipo assim, você contrata pro Google ou uma taxa, mensalidade? Como é que funciona? É tudo gratuito lá? A pessoa só tem a despesa com você para você fornecer todas as planilhas. Isso. Aí, como é que funciona? Né? Então, você tem lá o diário que o professor vai utilizar e a minha prestação de serviço funciona assim, da seguinte forma. Então, você é o diretor da escola, você me contratou. Atualmente, eu tenho 2 escolas que eu presto serviço para elas. Então, o diretor me contrata. Ele vai me contratar e o que ele vai me pagar? Ele não vai pagar o diário online porque isso é da Google, tá? O diário é da Google, a planilha é da Google, então ele não vai pagar. E também não vai pagar nada para a Google porque dentro do Google tem um espaço gratuito, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pagar o trabalho que eu tenho de preparar os diários e fornecer a manutenção ao longo do ano. Tá? É porque, só para deixar claro, gente, que o Google tem um diário, mas ele tem a ferramenta para fazer. Né? A planilha vem em branco. E aqui ele montou, é perfeito. Eu olhei outro dia no conselho de classe e falei, não é desse jeito, não. Daí falei, esse eu fiz, entendeu? Então, tá? Então então isso é para deixar claro, né? Lá você vai botar no Google, tem um diário prontinho. Lá não tem uma planilha de Excel, né? E assim, é personalizado. Então, é personalizado. Vai ter a logo da escola. Tem a logo da escola. Se o aluno quiser acessar, ele tem um extrato de nota dele, como é que funciona? Então, o que acontece? Tem a possibilidade de... O que acontece assim, né? Na prestação de serviços, eu como ali é um mar de possibilidades, eu chego para o diretor e falo, qual é a sua necessidade? Aí você, como diretor, fala o que você quer e eu faço. Tá? É claro que existe pacote, né? Quanto mais exigências você fizer, mais caro vai ficando. Não, perfeito. Porque vai gerar, obviamente, eu construir outros. Então, por exemplo, você tem uma parte ali do diário do professor. Vou falar das coisas que atualmente eu faço para chegar nessa parte aí do aluno. Você tem o diário, todos os professores têm o seu diário, normalmente é tudo online, você coloca lá a frequência e a pontuação do aluno e ele faz todos os cálculos automáticos de todas as partes do diário, inclusive se o aluno está aprovado ou reprovado. Então está tudo pronto lá. Então o professor só lança exclusivamente a frequência e a falta. E também o professor não tem como, o diário ele é bloqueado, então o professor não tem como alterar outras coisas. Então... eu não sei mexer, o professor não sei mexer, então eu fico com medo de mexer e fazer uma coisa errada. Então você já deixa só... Não tem possibilidade. Isso a parte do professor. A parte do diretor da escola, ele recebe uma planilha, que é uma planilha de gestão, onde tem todas as informações da escola. E ali naquelas informações tem o nome do aluno, data de nascimento, as notas, a frequência, o boletim, né? E esse boletim, ele consegue gerar o boletim, imprimir e entregar para o pai, ou baixar em PDF e mandar pelo WhatsApp. Tem um mapa de notas para ele saber a respeito de se determinada turma está com nota baixa em química, se está com nota alta. Ele vê um raio-x vê o desempenho. Ele pode comparar, né? E pode comparar. E tem também essa outra parte que eu estou desenvolvendo esse ano ainda, que é a ficha individual do aluno. Então, se você aí trabalha na secretaria de uma escola, você vai saber, quando chega no final do ano, você tem que baixar, imprimir, né, uma ficha individual contendo todas as informações da vida escolar do aluno, para que isso seja assinado pelo diretor e pelo secretário e certificado pelo governo do estado, se é o seu colégio de ensino médio, ou pela secretaria municipal, se é ensino fundamental. Então essa ficha ela também já é automatizada. Então já está tudo pronto lá. Ela pega, baixa em PDF,
imprime, obviamente, assina e guarda lá, arquivado lá na escola. Então, é isso que eu tenho oferecido agora. A partir daí, aí a gente vai negociando. Então, eu quero uma plataforma onde o aluno possa ver as notas dele. E cada escola que tiver mais necessidade. Além disso, eu tenho vídeo explicativo personalizado para cada escola. Então eu faço o vídeo, o tutorial de como usar abastecer, faço o tutorial de como usar a ferramenta de gestão e faço o tutorial de como usar a ferramenta específica para o boletim e para a ficha individual, que é algo mais voltado para secretário escolar. Né? Show de bola aí, ó. Tô até já imaginando o corte já. Heron Empreendedor vai ser o corte só dessa parte da divulgação. E vou colocar então o contato que eu posso colocar para a pessoa que estiver assistindo. Pode ser lá no seu canal, a pessoa pode ir lá entrar em contato por lá? Pode entrar no meu canal, né? O e-mail também tem um e-mail. O e-mail é heron.educador, meu Heron com E, Heron com H, né? Então, ERON de navio, heron.educador@gmail.com. Então tá bom, o editor vai colocar aqui agora o e-mail aqui na tela. Isso, o editor vai estar ali colocando o seu e-mail. Ótimo, perfeito. Pode entrar pelas redes sociais também, né? Só terminar o jabá. Isso, não pode. O editor vai colocar tudo lá depois, lá na descrição. Heron Educador é a minha marca, né? E essa marca aí, ela está presente em quase todas as redes sociais, pelo menos as principais redes sociais aí que a gente tem. Então, se você procurar lá Heron Educador no Facebook, Heron Educador no Instagram, no TikTok. Olha, mas tem dancinha? Kawaii, tem dancinha. Não, tem que ter dancinha, poxa. Foi que todos os alunos perguntam, professor, tem dancinha? Não. Tem conteúdo de história. Tenho colocado, assim, toda semana tem colocado conteúdo lá de história, tanto em todas as redes sociais, no Kawaii também, que o Kawaii, então, é mais dancinha ainda do que o próprio TikTok. Isso. Mas tem lá, os conteúdos todos lá de história, que sempre tenho feito agora conteúdos mais específicos para esse tipo de rede social. Alguns vídeos mais curtos, então tem vídeo lá de 1 minuto, que explica um determinado conteúdo, faço algum tipo de conversa, de interação e tudo mais. Então, eu tô lá em todas as redes sociais, qualquer dessas redes sociais aí que a pessoa tiver interessado, Heron Educador, pode entrar em contato comigo que eu tô respondendo aí. Que beleza. Tá, eu quero agradecer a presença do Heron aqui no Pod Top. Tá estreando o nosso podcast. Tá, a gente visitou aqui, eu mostrei as instalações aqui. Tem um vídeo anterior que tem umas fotos, né, do nosso projeto aqui. E felicidade mesmo, eu acho, né? Antes de a gente começar, né, estava com medo de desenvolver o que vai acontecer, e o papo rolou muito legal. Eu também, em termos de estar entrevistando, porque a gente é professor, tá? Então, esse lance do podcast é interessante, que é uma espécie de papo, né? Uma conversa, e o negócio vai fluindo e as coisas vão acontecendo. Então, agradecer muito a sua presença aqui, tá estreando comigo. Espero poder estar colaborando lá com o seu canal. Vou te chamar. Tá, então tá certo. E a galera que está em casa aí, muito obrigado pela presença de vocês. Por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem esse material. E como é que a gente está conseguindo, né? Lembra da questão do empreendedor, né? Uma das coisas que a gente vai usar para estar conseguindo sustentar esse projeto são parcerias. Então, a primeira parceria que a gente tem é com o site Amazon, né? A gente tem um link lá de afiliado, e lá na descrição a gente seleciona algumas promoções. Se você for lá comprar algum item ou se caminhar pelo nosso site, você entrou pelo nosso link, comprou um livro na Amazon, comprou um relógio, qualquer item que você compre lá, você vai estar automaticamente contribuindo para que a gente receba uma comissão. E é essa grana da comissão que a gente está usando para sustentar, para manter esse projeto. Tá? Tem outras fontes de renda que vão surgir no futuro, mas essa é o que a gente está usando como renda. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e desejo vocês aí tudo de bom. Tá? Eu não quiser dar as palavras finais para despedir, a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Foi uma honra estar aqui sendo esse primeiro, né? E eu acho que vai ser muito bacana. Te desejo muito sucesso, que eu tenho certeza que vai dar certo.
E a gente vai aí caminhando junto, construindo junto. Como a gente encerra lá na aula, né? Às vezes quando eu faço um negócio muito legal com eles, a gente encerra batendo palma. Então,